Fala pessoal, nesse vídeo vou compartilhar com vocês como podemos construir uma carteira de fundos imobiliários diversificada capaz de te dar um salário a mais por ano. Como eu sei que a maioria de vocês que assistem os vídeos não são inscritos no canal, já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações assim que sair um vídeo novo aqui no canal e deixe o seu like para fazer com que esse vídeo seja entregue para cada vez mais pessoas. E assim como falei na introdução do vídeo, hoje vou compartilhar com vocês uma carteira de fundos imobiliários bem diversificada, que seja capaz de te dar pelo menos um salário a mais todos os anos, explicando um pouco o racional por trás de cada segmento escolhido, até porque antes de escolher o fundo imobiliário específico em si, é importante escolher um bom segmento ao qual esse fundo imobiliário pertença, saber o tipo de fundo imobiliário, como ele faz para ganhar dinheiro, entre outras características importantes de conhecer sobre os fundos imobiliários. Mas só em conhecer bons segmentos imobiliários já será um grande filtro para te ajudar nos seus estudos e decisões sobre quais fundos imobiliários você pode comprar para construir a sua carteira de investimentos. Ressaltando que esse vídeo não possui nenhum intuito de indicar qualquer tipo de investimento, mas sim dar exemplos e citar os melhores segmentos dos fundos imobiliários que eu considero para construirmos uma carteira com bons dividendos. Lembrando que os fundos imobiliários pagam os seus rendimentos de forma mensal, o que é algo muito bom, mas vamos fazer a nossa projeção para obter um dividendo total no ano de aproximadamente R$ 1.300, ou seja, mais um salário na sua conta para você usufruir da melhor maneira possível. Então vamos à nossa planilha onde vou demonstrar a vocês como ficou a nossa carteira de fundos imobiliários. Então aqui na nossa planilha onde eu montei a carteira de investimentos de fundos imobiliários, como você já pode ver, está tudo prontinho, nos seus números, nos seus devidos lugares, mas eu vou explicar a você como eu cheguei nesse valor aqui, nessa carteira de fundos imobiliários especificamente. Então, a começar pelos fundos imobiliários, os segmentos dos fundos imobiliários. Eu escolhi que, na minha opinião, é um dos melhores segmentos dos fundos imobiliários, que são os fundos de fundos, fundos de logística, fundos de shopping e fundos de recebíveis. Fundos de fundos são fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários. Por isso, eles acabam sendo menos voláteis. Portanto, eu até coloquei uma porcentagem maior desse nosso percentual da carteira de investimento nele, porque ele costuma ter oscilações bem mais leves, Claro que renda variável vai ter suas oscilações, mas eles acabam sendo menos voláteis, vamos dizer assim, do que fundos de recebíveis, que tem um risco maior e eu vou explicar por quê. Então, os fundos de fundos, por eles investirem em outros fundos imobiliários, eles acabam aí disseminando esse risco, controlando um pouco a variabilidade ali da cotação desses tipos de fundos imobiliários. Fundos de logísticas são fundos imobiliários que investem em galpões logísticos, que são esses galpões onde se concentram essa distribuição de compras online, tudo que a gente compra online acaba tendo essa administração em galpões logísticos, em centros logísticos. Então, são esses fundos imobiliários que investem nesses imóveis logísticos. E os fundos de shoppings, os fundos imobiliários de shopping já é bem autoexplicativo. São fundos imobiliários que investem em shoppings, que a gente tem vários espalhados pelo Brasil. Então, também é um bom segmento, um segmento que costuma ter boas rentabilidades. E os fundos de recebíveis, que são os fundos imobiliários também conhecidos como fundos de papel, são fundos imobiliários que investem em títulos de dívida, que são os CRIs, os CRIs, que de certa forma são certificados de recebíveis imobiliários. Então, são títulos de dívida do setor imobiliário a qual fundos imobiliários investem nessas dívidas, nesses títulos. Portanto, que acaba sendo um pouco mais arriscado. Imagina você investir em um título de dívida, portanto, eles costumam também trazer rentabilidades maiores, eles costumam dar rendimentos maiores, logo eles distribuem dividendos maiores também, até porque os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% das suas receitas, dos seus lucros aí aos acionistas, aos cotistas. Portanto, que os fundos imobiliários são os queridinhos aí na distribuição de dividendos. Então, até mesmo na distribuição da carteira aqui, como você pode ver, os fundos de recebíveis ficou com 20% aí dos 100% que a gente destinou dentro da carteira de investimento de fundos imobiliários. Destinamos aí 20% para fundos de recebíveis, visto essa volatilidade um pouco maior, um risco um pouco maior para a carteira e a gente conseguiu administrar um pouco melhor. E aí 25% para fundos de logística e 25% também para fundos imobiliários de shoppings. E como que eu fiz essa média aqui do dividend yield de cada um dos segmentos? Eu aqui peguei a média dos 5 maiores distribuidores de dividendos do segmento e fiz essa média aqui justamente para a gente conseguir chegar numa métrica bem interessante e bem plausível, que não seja nada fora da realidade também. E é isso que eu vou demonstrar a você agora como eu fiz, justamente para a gente ter 100% de clareza no processo. Eu fiz a média
né, dos fundos de fundos, fiz a média dos fundos de logística, fiz a média dos fundos de shopping, fiz a média dos fundos de recebíveis. Então eu peguei 5 fundos imobiliários de cada um dos segmentos, claro, os maiores dividendos do segmento, também que fossem plausíveis para colocar aqui e fazemos a média de distribuição de dividendos do segmento. E para isso eu utilizei esse site aqui, que é o Clube FII. Então a gente coloca aqui, Clube FII, ele já até aparece aqui. Inclusive, se você quiser conhecer mais ferramentas para analisar fundos imobiliários, inclusive essa Clube FII também está nesse vídeo, está aqui no card agora, passando para você esse vídeo para você assistir depois das melhores ferramentas para você fazer uma boa análise fundamentalista dos fundos imobiliários. Então, o que eu fiz nesse site do Clube FII? Peguei aqui fundos e ativos, e aí eu segmentei aqui, vamos começar por fundos de fundos. Selecionei segmentos de fundos e fundos, e aí eu fiz o seguinte filtro aqui, ó. Peguei distribuição, yield de distribuição de 12 meses. Peguei e coloquei os maiores. E o que eu faço? Descarto a primeira empresa que costuma ter um valor um pouco acima da média e pego aqui, ó, os outros 5 e faço a média deles. Peguei os 5 como exemplo, fiz a média deles para justamente ter a média do segmento, que a ideia é analisar por segmento, não te indicar o fundo imobiliário específico, para a gente ter o dividend yield do segmento aproximado. Claro, os que têm as melhores performances. Assim também como eu fiz com os fundos de logística, né, a gente seleciona aqui fundos de logística, seleciona os que têm as maiores distribuições de dividend yield nos últimos 12 meses, descarto a primeira, no caso eu não pego esse aqui, que está os 15,03, pego a partir do que está 12,48, pego os 5 aqui, faço a média deles, para obter a melhor média dos segmentos dos fundos de logística. Assim como os fundos de shopping, vou demonstrar aqui para vocês também, que funciona da mesma forma. Seleciono aqui, ó, organizo de forma decrescente de quem pagou os maiores dividendos. Descarto a primeira que está vendo, que ela fica um pouco fora de outras empresas, porque os fundos imobiliários não distribuem apenas ali os aluguéis obtidos, né, as receitas obtidas com o fundo, distribuindo para os seus cotistas. Acontece também que se ele vender algum imóvel do seu portfólio, ele também distribui essa rentabilidade com a venda do imóvel para os seus cotistas. Então pode dar um pico de um dividendo muito alto. Então, para uma análise fundamentalista de fato, não leve em conta apenas a distribuição de dividendos nos últimos 12 meses. Tem que se olhar outras coisas também. Então aqui, como a gente está falando de dividendos, construir uma boa carteira de dividendos, a gente está fazendo essa média, né, do segmento com os fundos imobiliários que pagou os melhores dividendos. Então eu peguei os 5 também, a gente jogou nessa planilha aqui, assim também como os fundos de papel, os fundos de recebíveis imobiliários. Então da mesma forma você filtra aqui a qual você consegue colocar, né, de ordem decrescente o que distribuiu os maiores dividendos. Tá vendo só? Esse fundo imobiliário aqui específico distribuiu 57,31, é algo muito fora. Então já peguei outros fundos de recebíveis para poder fazer essa métrica. E que de certa forma é uma métrica muito alta. Geralmente os fundos de papéis são fundos um pouco mais arriscados. Mas, portanto, né, para compensar esse risco, quanto maior o risco, maior o retorno. Eles acabam distribuindo maiores dividendos. Então, tem que ter um gerenciamento de risco também. Eu fiz o mínimo gerenciamento de risco aqui, que é ter exposto um pouco menos esse capital em fundos de recebíveis. Mas, enfim, eu fiz essa métrica de pegar os 5 fundos imobiliários com a maior distribuição de dividendos de cada segmento e a gente chegou numa métrica muito interessante, porque se a gente fizer a média dos segmentos, a gente chega num percentual de 13,08, ou seja, a distribuição de dividendos aí está quase próximo à taxa Selic, que está 13,25% ao ano. É claro, lembrando que isso aqui é ao ano, essa distribuição é anual, ou seja, a distribuição média dos dividendos nos últimos 12 meses. Então fica numa métrica bem interessante, a métrica de distribuição de dividendos próximo à taxa Selic. Então a partir daí, de acordo com a média que a gente obteve de distribuição de dividendos de cada segmento dos fundos imobiliários, fizemos aqui um pequeno gerenciamento de risco, expondo um pouco mais o capital em fundos de fundos, que são menos voláteis, e um pouco menos do capital em fundos de recebíveis, que são mais voláteis. A gente chegou no seguinte aporte, um aporte de 10.500, distribuído dessa forma percentual em cada um dos segmentos dos fundos imobiliários. A essa média de dividend yield, né, dos últimos 12 meses, a gente vai ter um dividendo aí de R$ 366,66 em fundos de fundos, R$ 309,96 em fundos de logística, R$ 260,35 em fundos de shoppings e R$ 397,95 em fundos de recebíveis, o que dá um total de dividendo aí de R$ 1.334,92, ou seja, mais ali do que um salário mínimo, né, que é 1.320, na verdade. Eu falei no exemplo ali que a gente usaria a métrica de R$ 1.300,
mas de forma bem aproximada, né, acaba até ultrapassando. Então a gente vê que investindo R$10.500 a gente consegue ter praticamente aí um salário mínimo por ano, né, de acordo com as métricas que a gente elaborou aqui, utilizando os melhores segmentos de fundos imobiliários, que são fundos de fundos, fundos de logística, fundos de shoppings e fundos de recebíveis, e ainda equilibrando uma carteira de uma forma aí bem moderada também, sem tanta exposição dentro do segmento de fundos imobiliários, que cada segmento vai ter o seu risco adicional ali e a gente consegue controlar. Beleza? Então, assim que ficou a nossa carteira de fundos imobiliários. E para você que quer e precisa aprender mais sobre investir o seu dinheiro de forma estruturada e eficiente para alcançar os seus objetivos financeiros, te convido para se inscrever no curso Regras de Trade Financeira. Curso esse que vai te ensinar tudo o que precisa para alcançar os seus objetivos financeiros, por meio de mentalidade financeira, organização financeira e investimentos financeiros. Então saiba tudo o que você precisa para fazer a sua inscrição ainda hoje no curso Regras de Trade Financeira pelo link do primeiro comentário fixado. E deixe seu comentário se o vídeo te agregou de alguma forma. Se você ficou com dúvida sobre algo que foi falado aqui, me deixa à disposição nos comentários para trocarmos aquela ideia bacana. E agradeço por você ter assistido o vídeo até aqui. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que também vai se beneficiar desse conteúdo. E confira esse vídeo que deixei aqui como sugestão para agregar na sua vida financeira. Um forte abraço e a gente se vê!